Bom dia! Estamos aqui no Consciência Café, testando o som. Já estou com a autora ali, ó, tudo preparado para o presencial, nossa equipe técnica. Vamos testar o som. Bom dia, bom dia. Vamos testar o som. Posso entrar? Pode entrar. Pede para participar que eu já vou autorizar. Nós estamos no mesmo ambiente, vamos ver se vai funcionar. Eu ouvi minha voz. Ah, tá dando interferência. Eu acho que dá pra ouvir. É. Tô. Peraí. Bom dia. Bom dia. Qual é? Então, reorganizar aqui o espaço. Bom dia, Lu. Já já a gente começa a entrevista. Vai. Então, acho que se ela quiser ficar aqui já. Pode, pode, pode. Pode puxar. Bom dia, Lu. A gente já vai começar. Estamos organizando aqui uma parte técnica por causa da interferência do som no mesmo espaço. Mas a live de hoje é desse livro maravilhoso, Busque a Harmonia no Caos, da autora Suelen Pessato, que está presente, está presencialmente aqui para participar na sequência do Clube do Livro, aqui no Consciência Café. E é uma história de vida, é uma história de propósito que, olha, vai transformar o domingo de vocês e, se tudo der certo, vai transformar a vida de vocês também, tá? Então, quem está fora de Foz, que não, às vezes, está sem acesso ao livro, se precisar, me chama no direct, fala comigo, que a gente tem um contato direto com a Suelen e a gente vê uma forma de mandar o livro para vocês, tá? Quem é de Foz, vem aqui no Consciência Café, que o livro está à venda aqui na nossa livraria também, tá bom? Então, não vamos perder a oportunidade de ler, de escutar essa história maravilhosa de vida. A Suelen já já vai estar entrando com a gente aqui. Eles estão arrumando a mesinha ali no outro espaço. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho para vocês quem é a Suelen, tá? Porque na hora que ela entrar, a gente já vai direto ao ponto, direto às questões ali do livro, né? Do que motivou para ela contar a história dela e para ela incentivar a gente também não só a ler, mas eu descobri que ela tem um clube de escritores. Olha só, gente, que maravilha. Além de incentivar a leitura também, quem sabe você não tem interesse de estar querendo também escrever um livro, escrever a sua biografia, escrever a sua história, a história de alguém, alguma coisa que te motiva a ajudar, né? O livro chega onde a gente não chega, então as pessoas acessarem as suas ideias. A Sueli, então, é uma autora, eu ousaria dizer quase que uma autora mirim, né? 25 anos, quando ela escreveu o livro ela tinha 24, agora ela já tem 25 anos. Mora aqui do lado de Foz, no município de Santa Terezinha, e é graduada em arquitetura e urbanismo, tá? É apaixonada pela leitura, assim como eu. A gente mal se conheceu, já viu um monte de afinidades e também é apaixonada pela escrita desde pequena, né? Então, publicou agora esse ano, 2023, recentemente, esse livro, seu primeiro livro, que certamente outros virão, né? Bom dia, Mi, seja bem-vinda. E ela está se especializando também em design gráfico, né? Para pensar melhor e trabalhar mais
parte da grafoterapia, né? E também ajudar os aspirantes a autores, escritores estarem aí publicando as suas obras, tá? Também pensa muito no processo da educação, né? Da reeducação, da ressignificação. Vocês vão ouvir ela falar sobre a história dela no livro, que motivou ela, mas ela também tem aí uma ambição de se tornar educadora social, né? Para ajudar as pessoas cada vez mais a encontrarem a harmonia no caos, tá bom? Então vamos lá. Esse é o livro. A Sueli, deu tudo certo ali? Deu? Ah, que bom. Então a gente já vai convidá-la para participar da live, porque eu fico me remoendo aqui por causa do nosso tempo, né? A gente tem só 1 hora e é muita informação importante, muita história transformadora de vidas, não só da vida dela, mas das vidas das pessoas impactadas por ela, né? A partir inicialmente das pessoas que convivem com ela, mas agora com o livro. E o livro tem aqui, ó, uma borboleta, entendeu? E essa borboleta certamente está criando asas e vai chegar até vocês e vai aí chegar a muito mais pessoas para terem acesso a uma história maravilhosa como essa, tá bem? Então vamos lá, já convidamos a nossa autora a participar. Aê! Bom dia, tudo bem? Estamos te ouvindo bem. Você está ouvindo bem aí? Sim, consigo ouvir, nitidamente, só estou arrumando aqui. Que bom. Então vamos lá, já te apresentei enquanto vocês estavam arrumando ali, né, a parte técnica para a gente conseguir falar aqui no mesmo ambiente. E eu vou começar a falar sobre uma citação antes de fazer a primeira pergunta, né? Somos presenteados com alguns desafios no decorrer da vida, alguns mais fáceis, outros extremamente difíceis. A beleza na natureza, a harmonia no caos, que é o título do seu livro. Há tesouros escondidos no caminho. São presentes que nos são dados quando escolhemos não desistir de caminhar. Su, tem várias informações que a gente vai abordar aqui, né, na sua caminhada, de tudo que você traz no livro. Eu queria, assim, em linhas gerais, que você começasse falando o que te motivou a escrever esse livro, como que começou essa ideia. Você fala que você é amante da leitura e da escrita desde pequena, né? Desde a infância, apesar de ser muito nova ainda, já falei aqui em público, né? Que eu fiquei impressionada aí com a sua idade, mas conta pra gente, o que te motivou e o que te levou a escrever esse primeiro livro? Então, bom dia a todos, primeiramente. A Renata já me apresentou, mas eu sou a Sueli, então, a autora do livro Você Amanhã no Caos. Estou muito feliz por estar aqui e vou estar respondendo as perguntas que a Renata estiver me propondo e também as perguntas que o pessoal trazia no chat. Na verdade, respondendo a pergunta, eu comecei a gostar da leitura e da escrita desde muito nova mesmo. Eu sempre me destacava na escola, né, quando eu fazia redações, quando tinha algo relacionado a livros, eu sempre tive conexão com isso. Só que eu me via sempre muito deslocada. Eu achava que eu era diferente por gostar disso e ver que ao redor ninguém gostava tanto assim. Tanto que eu sofri muito por causa disso na escola, por ser diferente, né, por gostar de coisas diferentes. Então, de certa forma, eu deixei aquilo adormecido por muito tempo. Continuei lendo, mas não com tanta frequência como hoje em dia, né? E aí, quando eu passei por um processo de autodesenvolvimento, que envolveu um quadro depressivo, de ansiedade, de pânico no ano passado, eu vi a escrita como uma aliada mesmo, para me ajudar a reorganizar tudo aquilo que eu estava sentindo, principalmente isso. Então, através da escrita, que é uma técnica terapêutica, né? Eu comecei a escrever, a desabafar em textos aleatórios, assim, desabafos no WhatsApp, no celular. Às vezes eu enviava para minha psicóloga para ela ver, ou até escrevia mesmo, né, em folhas de papel, como se fosse uma carta para mim mesma, desabafando, colocando para fora.
como eu não conseguia falar sobre aquilo, a melhor forma que eu encontrei foi essa. E foi através disso que eu comecei a escrever cada capítulo desse livro, só que naquele momento eu nem imaginava que ia se transformar em um livro. Depois de um tempo escrevendo, a minha psicóloga plantou a sementinha. Ela falou para mim, ela perguntou para mim, por que você não junta todos esses textos e transforma em algo que possa ser levado para outras pessoas? Logo eu pensei em um livro. E a partir dali, eu sempre me questionei muito se existia algo bom no meio daquilo tudo, né? Se eu poderia tirar algo positivo no meio daquele caos. E foi daí que surgiu o título do livro, que é o Busca Harmonia no Caos. Surgiu de uma pergunta e eu consegui realmente perceber que existia harmonia no meio de todo aquele caos que eu estava vivendo. E foi daí que o livro surgiu. Foi de uma experiência totalmente negativa, mas que eu encontrei resultados muito positivos. E foi aí que foi surgindo o livro e todos os projetos que eu comecei a me envolver depois disso. Muito bom. Eu estou mutando meu som e voltando aqui, tá? Então, quem está em casa, se tiver algum problema, a gente está ajustando. Primeira vez que a gente faz essa live entrevista, né? Que é pelo Consulta Café, e estamos adaptando aí o ambiente, tá? Bom dia, Alessandra, Mia, Morena, a Gabi, muito, muito bem-vindos. Se vocês quiserem fazer perguntas para o autor, interagir com a gente, pode mandar aí pelo chat, tá bom? É muito bom que você trouxe não só a técnica terapêutica da escrita, mas esse incentivo e essa motivação, né, Su? E aí a gente fala assim, no livro você escreve também assim, quando menos imaginamos em situações adversas, a nossa vida pode ser usada para salvar milhares de outras vidas. É forte isso, né? E aí a gente quer que você ajude a falar assim, como que a gente vai salvar outras vidas a partir da nossa? Porque às vezes a gente se acha tão insignificante, né? Tão, como é que eu posso dizer assim? Às vezes a gente acha que não tem sentido, né? A gente vai falar mais de propósito também, mas eu também queria citar, você fala assim, ó, você é o responsável pela forma como se lida com as situações adversas da vida. Dê um significado para tudo que acontece na sua vida, porque é você quem comanda a sua vida. Então, você puxa bastante também esse senso da responsabilidade, né, de trazer para a pessoa, porque às vezes a gente entra nesse processo de vitimização e a gente acha que o mundo é responsável por tudo que acontece com a gente, né? O mundo e tudo que faz parte dele, todas as pessoas, tudo. A Ami está falando aqui, eu já quero ler o livro, vale muito a pena, gente. Então, aprofunda essa questão aí de responsabilidade que é nossa, não depende do outro, né? Várias partes do livro você traz essa condição de buscar força, da mudança que depende da gente, mas que também precisa esperar o tempo necessário, precisa aproveitar a caminhada, o processo, ter paciência, esforço, decisão diária, tudo coisas que você vai aprofundando ao longo da leitura do livro, né? Então, como que a gente encontra essa força quando tudo parece perdido, quando tudo está ruim, quando a gente acha que a gente não presta para nada e a gente não consegue enxergar nada além do sofrimento, que é um relato que você viveu isso. Então, você tem autoridade moral para falar isso para a gente, né? Assim, eu posso dizer com toda certeza que sozinha eu jamais teria conseguido. E o erro de muitas pessoas justamente é achar que é um super-herói, uma mulher maravilha, e que vai conseguir dar conta de tudo, né, sozinha. Eu tive toda uma rede de apoio que me ajudou nesse momento, mas para isso, como eu sempre reforço no livro, eu precisei pedir socorro, né? Eu precisei pedir essa ajuda. Não como uma maneira de me vitimizar, mas de realmente pedir ajuda para quem estava ali disponível para me ajudar. Tem uma frase bem conhecida que diz assim, que você não é responsável pelo que acontece na sua vida, mas você é responsável pela maneira que você age diante daquilo. E eu vi muito significado, muito sentido nisso, porque estava acontecendo tudo aquilo comigo, mas e aí, o que eu ia fazer? Eu ia culpar todo mundo, eu ia culpar o mundo, eu ia querer não ter nascido, eu ia inventar quantas coisas, né, para justificar tudo aquilo, mas será que tudo aquilo realmente ia me ajudar? Essas perguntas, esses questionamentos, que na verdade são tão negativos, né, para quem está passando por esse processo, será que aquilo realmente ia me ajudar?
Aí eu comecei a mudar o sentido das perguntas que eu tinha. Eu acho que é super válido a pessoa questionar, né, os pensamentos, os sentimentos, tudo aquilo que está trazendo dor, principalmente, mas de forma assertiva, de forma que realmente vai ajudar. Então, ao invés de me perguntar tanto por que eu estava passando por tudo aquilo, eu comecei a me perguntar para quê. E aí entra o propósito, né? E aí eu fui descobrindo esse propósito por trás de todas aquelas coisas negativas que eu estava vivendo. Mas eu precisei decidir fazer isso. Eu precisei decidir olhar por outro prisma, né? Mudar a minha visão. Não olhar tanto para aquela Suelen que estava tão fragilizada, tão vulnerável, e começar a olhar para tudo que eu poderia ser e para tudo que eu poderia fazer a partir daquilo. Eu acredito muito em propósito de vida, eu coloco muito sobre isso no livro, e eu acredito que cada um aqui tem uma missão, de diferentes maneiras, né? Cada um descobre o seu propósito vivendo. Não é porque o meu é esse que o de outro vai ser igual, vai ser diferente. Nós somos seres humanos únicos, então cada um tem algo particular que pode colaborar para transformar a vida das pessoas. Mas, primeiramente, começar pela sua, né? Começar a transformar o seu mundo interior, levar isso para as pessoas na sua volta. E imagina se todo mundo fizesse isso. Cada um fizesse um pouquinho disso, quantas vidas, quantas pessoas seriam alcançadas, quantas vidas seriam salvas. Eu vejo por esse sentido, trazendo para a minha história, né? Quantas vidas eu posso ajudar, quantas vidas eu posso salvar nesse sentido, ou pelo menos mostrar o caminho, mostrar que existe uma possibilidade, né? É bem isso. Vamos aproveitar para dar bom dia aqui para a Sophie, Marquinhos e a Vitória, que chegaram aqui com a gente. Né? Esse Ives, depois põe seu nome aqui. Não estou conseguindo descobrir, mas sejam todos bem-vindos, tá? Se alguém quiser mandar alguma informação, fazer alguma pergunta, algum comentário para a autora, eu estou acompanhando aqui pelo chat. E é bem legal, Suelen, que você falou assim, essa questão de cada ser é único, né? Então, vou pegar esse gancho para trazer aqui uma citação do seu livro também. Você fala assim, ó, você é tudo que você vai ter até o fim da sua vida. São frases impactantes, né, que você coloca ali no decorrer da escola, da sua história. E aí você coloca, escolha ser a melhor companhia de si mesmo. Não se sabote, não se vitimize. Como que a gente trabalha, o que que você fez, como que a gente pode desenvolver esse autocuidado, né, essa nossa autoestima. No livro você aborda também a importância do autoconhecimento, da lucidez, coragem, esperança e vários atributos que a gente pode, precisa desenvolver e merece desenvolver, né, no decorrer aí da nossa caminhada. Então, quais são as dicas ou mesmo as orientações em função de tudo que você já viveu e já passou para desenvolver esses atributos, né? Você fala no livro também, às vezes parece que a gente está sozinho, né, na luta, então essa importância de buscar ajuda, mas também dessa força que tem que sair de dentro de você, essa vontade tem que ser sua. E aí, se você quiser também, não sei que nível que você está exposta e que você consegue se expor, falar um pouquinho do que você viveu, sem dar muito spoiler, para o pessoal ficar curioso para ler o livro, né? Mas, assim, também contextualizar um pouquinho para o pessoal poder entender essa condição aí da autoestima, do autocuidado, né? Dessa lucidez, da coragem para seguir em frente. Então, eu aprendi e vivenciei, né, na pele muita coisa, e eu entendi que o meu maior aliado, na verdade, mora dentro de mim mesma. Que pode ser o meu pior inimigo, mas também pode ser o meu maior aliado. E a base para você entender isso é se conhecer, é o autoconhecimento. Eu acredito que quando você se conhece, todo o resto vai fluindo de forma diferente, porque você vai entendendo por que você funciona de certa forma, por que você replica padrões, né? Muitas vezes que você não tem tanto conhecimento sobre eles, mas você acaba replicando, porque foi assim que você aprendeu, foi assim que você viveu a sua vida inteira. Mas quando você entende os paraquês de tudo isso, e você vai descobrindo coisas sobre si mesmo, e que vai clareando o seu caminho, você vai aprendendo a se cuidar melhor. Aí entra o autocuidado. Então, eu sempre reforço muito até no livro que o autoconhecimento é a base para tudo. Você se conhecer
Quando você se conhece, você impõe limites, você toma decisões melhores para você mesma, você consegue ver até onde você pode ir, o que você não gosta de fazer, o que você gosta, quais são os seus talentos, qual que é o seu propósito, né? Eu precisei me conhecer para chegar aqui hoje, para escrever esse livro. E eu escrevo ele justamente como uma forma de me conhecer melhor. E estimulando as pessoas a se conhecerem também. Mas, claro, como eu já falei aqui, sozinha eu jamais conseguiria. Não foi algo que caiu do céu na minha cabeça, clareou e fez tudo fazer sentido. Não. Eu precisei passar por um longo processo. A terapia foi essencial, né? Muitas pessoas eu vejo que têm um certo preconceito com a terapia. Inclusive, hoje eu estou fazendo psicologia, né? Então, esse autoconhecimento aumentou cada vez mais, né? Eu quis buscar cada vez mais. E eu percebi que esse tabu que as pessoas têm em procurar ajuda de forma profissional mesmo, acaba impedindo elas de viver coisas muito mais boas na vida delas e acaba privando elas de se conhecerem melhor. A terapia sim, foi a base para eu ter esse autoconhecimento, para eu entender todos os pontos da minha vida que precisavam de ajuste, que precisavam ser transformados. E eu vejo que muito está ligado à nossa essência também, né? Cada um é único, cada um tem a sua essência, cada um acredita numa coisa. Nós temos muitas crenças, né? Muitas delas acabam limitando a nossa forma de olhar para nós mesmos. Então, eu acredito que esse autoconhecimento ajuda em todos os pontos, em todas as coisas que estão em volta da nossa vida. Muitas pessoas acreditam em algo maior, e até eu coloco isso no livro, sem mencionar o nome dessa força maior. Para mim é Deus, né? Mas eu coloquei de uma forma no livro como universo, como amor, como esperança, para que as pessoas que leiam, elas se identifiquem sem direcionar para algo, para que faça sentido para elas, para dentro do que faz sentido na vivência delas. No início do texto, no prefácio, eu coloco assim, que esse não é um livro de autoajuda, mas ele pode fazer com que você se descubra mais, se conheça mais, dando ferramentas para isso. E também não é um livro religioso, porque ele te ajuda a se conectar com algo maior, que é ligado à sua essência, mas não necessariamente a uma religião ou algo desse tipo. Então, eu quis fazer algo que fosse totalmente amplo, para que as pessoas lessem e pudessem se identificar dentro da vivência delas, dentro da crença delas. E essa foi uma das coisas que me ajudou também a ter força para continuar, estar conectada à minha essência, ao que eu acredito, ao que me faz sentir viva todos os dias. Muito bom. E essa questão que você falou é muito interessante, que quando você pensa mais amplo, você pensa maior, você acolhe mais e você também, né, se abre mais para as oportunidades, vamos dizer assim, de interassistência que acontece, né, e que aparecem para a gente, porque se você limitar, você vai atender, mas é uma demanda específica, né? E eu vejo assim, até quero te parabenizar, né? Tem um certo nível de isenção que você com certeza vai alcançar, chegar num público ainda maior, né? E vai poder assistir e ajudar muito mais. Você falou de uma questão que o pessoal tem, e é verdade, ainda esse estigma em relação à terapia. E eu queria até pontuar que esse é o próprio estigma em relação aos livros de autoajuda, né? Porque a gente acaba criando preconceito e preconceito bobo, porque a gente pode aprender e pode se melhorar muito a partir da própria terapia, a partir dos livros que a gente lê. Tem muito livro que não vale a pena, né? Desculpa a expressão, tem muita porcaria no mercado, mas tem muito livro que ajuda muito. Então, é autoajuda, heteroajuda, o nome que a gente quiser dar, mas a gente precisa desestigmatizar isso, porque ajuda muita gente, né? E às vezes um preconceito bobo de pessoa falar, não, não vou ler porque fulano é de autoajuda, ou é um terapeuta, ou né, já tem uma condição ali e acaba perdendo uma oportunidade aí de se melhorar e de enxergar um mundo melhor a partir de um aprendizado. No livro, eu coloco assim, ó, pessoas curadas curam pessoas e pessoas feridas ferem pessoas, né?
foi algo que eu também me chamou a atenção, assim, que eu comecei a lembrar de algumas situações, sabe, de pessoas que às vezes passam uma vida reclamando ou maltratando os outros. Eu falei, nossa, às vezes dentro daquela pessoa ali tem uma ferida, tem algo que está doendo para ela estar reagindo toda vez dessa forma, né? E aí você coloca assim, projetamos aquilo que está em nosso interior e aos poucos importante. Cada um projeta o mundo de acordo com o seu estado mental, né? Então, aquilo que a gente tem dentro da gente. Você fala muito sobre essa questão da gente oferecer o que a gente tem, da gente manifestar aquilo que a gente é. Às vezes a gente tenta esconder, mas isso não é permanente, né? Você pode até pontualmente disfarçar, mas não é da realidade. Então, você não consegue manter essa máscara, vamos dizer assim, muito tempo. E aí, a partir dessa premissa de que a gente dá aquilo que a gente tem, né? A gente oferece aquilo que a gente tem, como que você pode nos ajudar a expandir essa condição de sermos e vivermos o amor e a gratidão, que você coloca também praticamente do começo ao fim do livro, né? Como uma forma ou formas diferentes de manifestar algo maior, esse amor, e aí você faz definições que eu achei muito interessantes, exatamente do que é o amor, né? Você começa falando, não é aquele amor romântico, não é o amor da história de cinema, né? Da novela, ou do sonho da princesa, do príncipe encantado, mas assim, essas definições amplia um pouco, expande um pouco como você pode ajudar a gente. E aí eu vi que bastante gente entrou, também quero aproveitar para dar bom dia, tá? Para o pessoal que está chegando, a Mônica, a Lucilene, a outra Lu, né, a Lucilene. Então, pessoal, seja muito bem-vindo. E aí, então, fica para você. Como é que a gente, a partir do momento em que a gente cura, se a gente estiver curado, se a gente não quiser, a gente vai continuar ferindo, como desenvolver, como ser o amor, como viver o amor e a gratidão. Eu comecei a observar muito, né, os relacionamentos das pessoas na minha volta, principalmente dentro de casa. Inclusive, esse capítulo eu escrevi fazendo essa observação, né? Como é que eu fui criada, como é que os meus pais foram criados. Isso a gente pode trazer para dentro da nossa casa, primeiramente. O que a gente recebeu, muitas coisas a gente não concorda, não acha que é bom, que não foi bom, que trouxe muitos traumas, muitas coisas negativas. E o que daí a gente pode tirar de bom para fazer coisas diferentes, né, para viver de forma diferente. Por que eu comecei a pensar sobre isso? Porque as pessoas normalmente reclamam muito, né, sobre o que elas vivem, sobre o que elas receberam, principalmente, mas o que será que elas estão fazendo para viver diferente? Para dali para frente ser diferente? Eu comecei a interiorizar muito essas coisas, eu comecei a pensar o que da minha vida eu estava fazendo para que eu realmente vivesse uma vida diferente daquela que eu aprendi. E muitas coisas realmente que a gente aprende não são tão boas assim. Isso vem de muitas gerações para trás, né? Nossos pais aprenderam com nossos avós aprenderam com nossos tataravós, só que ali você tem a decisão de fazer diferente. E ali, que nem eu falei, você começa a mudança do seu mundo interior e você vai expandindo isso. Até tem uma frase do livro que fala, comece a mudança em você e veja a cura se expandindo, porque realmente é isso que acontece. Se você quer um mundo mais amoroso, um mundo que não tenha tantas coisas ruins, por que não começar pelo seu mundo? Né? E o que você pode fazer para conseguir isso? Quais são os meios? Eu fui buscar os meus, cada um tem os seus, né? Uma coisa que eu posso dizer aqui, que eu posso ter feito, não faz tanto sentido para uma pessoa. Por exemplo, eu comecei a ajudar muitas pessoas, eu comecei a levar a minha história, comecei a me colocar à disposição das outras pessoas. E ali eu vi que muita coisa fez sentido. Porque você ser ajudado é muito bom, é maravilhoso. Mas você já experimentou ajudar alguém? Porque aquilo que você faz pelo outro parece que te traz mais sentido do que aquilo que você recebe. Então, por que não levar coisas positivas? Se você quer um mundo melhor, e as pessoas falam muito disso, né? Que o mundo está virado, está tudo do avesso. Mas o que você está fazendo para mudar isso, né? No seu entorno, principalmente. O que você está levando para as outras pessoas? Será que você está sendo um agente de coisas boas? Eu acho que essa autorreflexão gera aquela virada de chavinho, sabe?
para você analisar, tá, mas eu estou reclamando tanto dessa situação, mas será que eu não estou fazendo igual? Será que eu realmente estou fazendo a diferença para viver de uma forma diferente? Eu acho que parte daí. Essa autorreflexão que vem também do autoconhecimento, né, de você se conhecer e entender que o que é bom, o que é ruim na sua vida, e você começar a replicar só as coisas boas, só o que faz sentido para você, para a vida nova que você quer criar. Isso que você está trazendo, você realmente fala bastante no livro, né? Que a gente pode mudar o nosso mundo, o mundo à nossa volta, e a partir daí isso vai refletir no universo, né? Como você mesmo coloca. Então, assim, se você puder aprofundar, falar um pouquinho mais sobre isso, assim, como que a gente muda essa forma de ver o mundo, entendeu? Porque às vezes as pessoas elas não percebem que elas estão assim. Então, você deu o exemplo da pessoa que reclama, né? A pessoa reclama de tudo e de todos, ela acha que ela está certa em tudo que ela faz e que o mundo está errado. Tudo e todos estão errados, entendeu? Então, a pessoa ela nem tem a lucidez que você traz, a percepção de que ela está com uma visão equivocada, com um pensamento distorcido sobre tudo a partir daquilo que ela pensa, né? E até lendo toda a sua história, todas né, que você faz, até da sua manifestação ali no grupo familiar, no grupo com as pessoas, às vezes até as pessoas, elas, você tenta colocar e a pessoa não quer enxergar, né? Então, assim, como que a gente ajuda essas pessoas assim, tipo, olha, tem um mundo mais cor-de-rosa, ou azul, ou colorido, não tem, né? Não são só os 50 tons de cinza, como a gente gosta de brincar. Então, assim, como ajudar a pessoa a enxergar, ter uma visão diferente, porque ela acha que ela está certa. Ela não acha que está errada, ela acha que tudo está errado, as pessoas estão erradas, que ela só reclama, né? E não faz nada diferente. Não é aquela pessoa que vê a sujeira no chão e reclama que o chão está sujo, mas não tem vassoura, entendeu? Como que você ajuda a gente a poder ajudar essas pessoas ou a nos ajudar se a gente em algum momento da nossa vida se encontra nessa condição? Eu aprendi que questionar os nossos pensamentos é um ponto muito importante para a nossa mudança de visão. Porque nós pensamos muitas coisas, né? Não tem como controlar isso. E os nossos pensamentos geram ações, geram emoções que geram ações. Então, começa dentro do pensamento. Então, será que o que eu estou pensando realmente é isso mesmo? Será que o que eu penso do outro, por exemplo, é aquilo mesmo? Ou será que aquilo é só dele e não tem nada a ver comigo? Então, questionar as coisas que você pensa é um dos primeiros pontos que eu vejo como mais importante para gerar essa mudança de visão, porque realmente é isso, é uma mudança. Você só estava aqui fechadinha na sua bolha e você expande isso. E eu coloco isso no livro como as pequenas harmonias, né, que a gente vai vendo no decorrer do processo. Os pequenos milagres que passam despercebidos. E outro ponto que eu coloco muito no livro também é que quem vive acelerado e correndo atrás nem se sabe do que, perde tudo isso. Perde essas oportunidades de poder mudar a sua visão. Porque ela está tão focada em olhar só para o que é negativo, que ela não expande para olhar para as outras coisas que estão acontecendo na volta. Então, questionar tudo que te acontece, mas como eu falei, de forma assertiva. Mas será que é isso mesmo? Será que o que eu estou pensando é real? Será que isso realmente é do jeito que eu estou pensando? Ou será que eu posso estar errado? As pessoas não querem estar erradas, né? As pessoas são muito rígidas. E isso é um ponto muito negativo. Eu já fui muito assim, eu já fui muito inflexível. Só que foi aprendendo a pensar diferente, a me questionar, que eu comecei a atingir essa mudança de visão realmente. É aquele furar da bolha, sabe? Você realmente se permite furar a bolha e sair de todas aquelas suas crenças que muitas vezes te limitam, de todas aquelas coisas negativas que te acompanharam durante toda a vida. Então, eu acredito que, se fosse para resumir, seria isso. Questionar o que você pensa, questionar o que você sente. Será que tudo isso é real mesmo? Ou será que é uma criação da sua cabeça por todas as experiências ruins que você teve? Mas será que é só isso mesmo, né? Quantos milagres invisíveis a gente vivencia todos os dias e a gente nem percebe.
E são esses que eu vejo que dão vontade de viver, que preenchem a nossa vida, que fazem a nossa existência valer a pena. Tantas coisas boas estão acontecendo, então por que a gente só olha para o que é ruim? Eu tive que aprender a mudar esse olhar, vamos dizer que de forma obrigatória, vamos dizer assim, porque senão eu só ia me afundar. Então, realmente é uma decisão, parte dessa decisão. Eu vou olhar só para aquilo que está dando errado, ou será que eu vou ver todas as coisas que já deram certo? Para todas as coisas que, por mais pequenininhas que fossem, né, estão acontecendo para que eu fique bem, para que eu melhore, isso dentro da minha experiência, né? Mas cada pessoa, na sua vivência, tem a capacidade de fazer isso, tem a capacidade de decidir. E talvez esse seja o maior superpoder que ela tem, de mudar a vida dela, né, que é o da decisão. Você colocou algo aqui antes que é muito importante, sobre os livros de autoajuda. Eu até coloquei isso no começo do meu livro, porque eu não queria que as pessoas pensassem que ela está dando uma fórmula mágica. Ela venceu isso, porque ela seguiu passo a passo e pronto, venceu. E não tem nada a ver com isso. É o processo que você vive dia após dia. Foram muitos meses vivendo isso para chegar aqui hoje e estar falando assim, né? Um ponto que algumas pessoas não sabem, mas eu tinha muita dificuldade em falar em público. Eu quase tinha um treco quando eu tinha que falar com outras pessoas. E aí eu fui me aprofundando, pensando, me questionando, mas será que eu tenho medo mesmo de falar? Porque como que agora eu estou falando, né? Então eu entendi que, na verdade, eu tinha medo do julgamento das pessoas. Então aquilo que eu pensava, na verdade, não era real. Eu não tinha medo de falar. Eu sabia falar. Eu tinha o que falar. Mas eu tinha tanto medo de que as pessoas me julgassem, então, o medo de que as pessoas me vissem, né, e me apontassem coisas ruins, que eu não falava. Que eu preferia ficar quieta no meu canto do que expor as minhas ideias. Então, imagina se eu tivesse continuado feito isso, se eu não tivesse me questionado, se eu não tivesse pensado, mas será que é isso mesmo? Né? Então, esse questionamento está presente em todas as coisas que a gente faz. Mas será que é isso? Será que eu não posso olhar de outra forma, não posso viver de outra forma? Será que esse medo faz sentido ou é coisa da minha cabeça? Então, todo esse processo, ele é muito importante para você vencer todas essas barreiras e realmente conseguir olhar para a vida de uma forma diferente. Muito bom. Eu estava lembrando agora, né, que o Marcelo está com a mania agora de falar lembrar dos antigos, né? Então, assim, antigamente, né, os antigos falavam assim, que a gente tinha que ligar o desconfiômetro, né? Então, assim, também fazer isso que você falou, essa questão de questionar, de pensar, ativar o nosso senso crítico e desconfiar, né? Será que realmente o mundo todo está errado? Só eu estou certo, né? Então, assim, é o mínimo, né, que a gente pode começar para ajudar nessa questão dos questionamentos, né? E aí você fala também da questão dos limites, né? E tem até um capítulo que se chama Limites Inegociáveis, né? Então, assim, eu vou trazer algumas citações aí no decorrer do livro, você coloca assim, somos pressionados a ultrapassar os nossos limites o tempo todo. Todos temos limites que devem ser respeitados. Temos o poder de decidir o que queremos ou não. Não se sabote, não sabote os outros. Então, eu queria que você falasse agora desses limites, né? O que você chamou de limites negociáveis? O que são essas sabotagens, né? A auto e hétero para você e para os outros? E como lidar com o processo da rejeição e da incompreensão dos outros em relação às nossas decisões? Porque tem a ver nessa questão de você, às vezes, se posicionar, você sabe, você até cita a Rosa Parks, né, ali mais no finalzinho do livro. Então, assim, de você bancar aquilo que você sabe que você tem que fazer, que às vezes pode até não parecer que é o certo, que é o adequado para o momento, você vai ser criticado e como que a gente sobrevive a isso, né? Porque tem muito esse processo da aceitação, do grupo, da própria autoestima, da autoimagem, que às vezes precisa desse externo, desse feedback externo. Então, o que você pode ajudar a gente nessa condição assim, de saber os limites negociáveis, mantendo uma flexibilidade, mantendo esse magnetismo para estar aprendendo sempre, mas também sabendo que a hora que você tem que dar ali um basta, um posicionamento mais firme, você precisa bancar isso, né? Como fazer isso? Os limites inegociáveis para mim, cada um vai se conhecendo
começa a descobrir quais são os seus próprios limites. Mas eu vejo como esses são inegociáveis, que são muito prejudiciais se você ultrapassar a linha, é tudo aquilo que você se sujeita a fazer para agradar os outros, para caber em lugares que na verdade nem são seus, mas que você passa a vida se apertando para ficar ali somente para pertencer, de algo que na verdade nem faz sentido com você. Eu, olhando para toda a minha vida, para toda a minha trajetória, eu fiz isso a minha vida inteira. Porque lá atrás, na minha infância, eu sofri uma rejeição. Então, eu cresci com essa consciência de que eu precisava agradar, porque se eu não agradasse, eu seria rejeitada novamente. Aí está a importância de você se conhecer, né? E conhecer os seus fantasmas, que muitas vezes estão lá na sua infância. Porque como eu tive essa rejeição, eu passei por essa rejeição, eu pensava que o tempo todo eu tinha que agradar as pessoas. E isso vai para todos os relacionamentos da sua vida. Não só dentro da sua família, mas também nos relacionamentos amorosos, com seus amigos. Você se sujeita a muitas situações completamente prejudiciais a você, somente para você pertencer. Você não diz mais não, né? Você só fala sim, e eu coloco isso, dou o exemplo da Rosa Parks, que o não dela mudou a história. Então, quão importante é você dizer o não, mas também quão difícil é. E você impor esses limites é justamente você aprender a fazer isso. É você se apropriar da sua história mesmo. Você começar a ser a protagonista. Não mais ficar na plateia ou nos bastidores enquanto a sua vida passa e você vai vivendo só o que os outros querem que você viva. Você vai vivendo sonhos que os outros têm para você e não os que você tem. Hoje, na minha vida, eu posso dizer que eu estou vivendo tudo que eu sempre quis, mas que eu não sabia, porque eu estava me escondendo atrás de outras pessoas. Eu estava me escondendo atrás desse sentimento de rejeição, desse medo de ser rejeitada novamente, e querendo agradar a todos, menos a mim mesma. Esse capítulo, inclusive, que leva esse título Limites Negociáveis, foi um ponto de virada para mim. Foi algo assim que eu escrevia todos os dias, né? Eu tinha alguma reflexão, algo que eu estava ali sentindo, passando, pensando, eu escrevia. E quando eu escrevi esse capítulo, me veio à tona, assim, parece que um flashback de todas as situações que eu me submeti, que me fizeram muito mal, e que me fizeram chegar naquele momento, inclusive, né? De tanto caos, de tanto desespero, de tanta confusão. Só que eu precisei enxergar eles também para conseguir mudar, para conseguir ver que realmente o meu limite estava aqui e daqui para frente eu não dava mais conta. É você olhar para você mesmo, o seu reflexo e realmente falar, eu não dou conta disso, eu não quero isso, eu não gosto disso, isso não é meu, isso é do outro, e começar a colocar esses limites na sua vida. Eu vejo isso como os inegociáveis, né? Algumas coisas nós temos que sim ser flexíveis, porque nós não temos controle sobre tudo. As pessoas não vão ser do jeito que a gente quer, as pessoas não vão mudar. Mas então você impor pelo menos o que você dá conta, já muda muita coisa. Já faz você ver a vida de outra forma, e as situações que você passa no dia a dia também. E você fala isso também, né, no livro, que as pessoas, como são diferentes, cada um com as suas singularidades, existe a própria afinidade, aceitação do grupo, mas às vezes aquilo que é bom para o outro não é tão bom para mim, ou não é aquilo que eu quero ou preciso naquele momento, né? Então a gente também precisa ter esse discernimento, esse senso crítico para trabalhar com a autoestima, com o autoconhecimento, com o próprio autocuidado, que você fala bastante, nesses posicionamentos. Às vezes até é uma coisa super legal, mas não é o que você quer agora, né? Então, assim, às vezes falar um não para uma saída, para participar de alguma coisa, para um amigo muito querido, às vezes é até ruim, mas não, você não pode naquele momento. Então, também ter essa leveza, essa tranquilidade, né? Acredite se quiser, Sueli, nós estamos entrando nos últimos 15 minutos da live, tá? Passa muito Então agora rápido. passa muito rápido. E aí você fala, a gente vai falar para o finalzinho do livro, né? Mas antes da gente entrar ali na finalização, nessa questão de realmente, né, como achar harmonia no caos, algumas dicas que você vai dar. No começo, você fala assim, que a gente precisa também falar mais sobre o que nos faz mal, né? Você traz ali a questão
da rejeição que você já começou a colocar, da culpa, das caixinhas que às vezes a gente, desde a infância, né, começa na família, depois vai para um grupo social, grupo escolar, e a gente acaba sendo formatado muitas vezes em função daquilo que a gente não gostaria de ter sido formatado, né? Ou de que a nossa manifestação fosse vista daquele jeito, daquela forma. E aí você falou que a gente precisa falar mais sobre isso, falar mais sobre culpa, como não sentir culpa, falar mais sobre rejeição, falar mais sobre a depressão, a ansiedade, a própria ideação suicida, o próprio ato do suicídio em si. Então, a gente precisa falar não de modo a incentivar, a motivar, mas de modo a precaver, né? Então, assim, como que você pode ajudar a gente também a desestigmatizar esses temas, né? Você fala no livro e a gente fica impactado porque são temas pesados, difíceis às vezes da gente lidar, principalmente quando a gente tem, né, na nossa família, entre as pessoas que a gente mais ama, alguns perfis nesse sentido, então acaba impactando, mas você, da forma como você traz no livro, o negócio parece que tira um peso, sabe? Eu não sei se é em função, né, do aprendizado que você teve, provavelmente sim, mas assim, essa condição de que a gente precisa falar sobre isso, precisa dar voz àqueles que querem ou precisam gritar para não chegar num contexto mais crítico ou num limite que aí deveria ser inegociável, mas na verdade, às vezes é como se, né, a pessoa enxerga como última opção. Você fala bastante sobre isso ali também, né? Do que pensa uma pessoa que chega ao ato de um suicídio ou tem esse processo da ideação suicida. Então, assim, é um tema difícil, é um tema pesado, mas como você traz no livro, assim, de forma tão assistencial, né, tão superavitária, no sentido de superar mesmo, né, de passar pelos processos e estar aqui hoje linda, maravilhosa e dando aula para a gente sobre isso, né? Então, assim, fala mais sobre isso para a gente poder tirar esse peso e conseguir compreender e ajudar essas pessoas que estão no nosso meio, que convivem com a gente, mas que estão passando por um momento mais difícil, que a gente pode dar esse apoio e essa ajuda. Quem me acompanha aqui sabe que desde o ano passado eu participo das campanhas de Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização à prevenção ao suicídio, né? Eu comecei a participar no ano passado, e foi o ano onde tudo aconteceu comigo também. E ali eu comecei a ver que era possível, sim, falar disso de uma forma mais leve, porque era necessário falar. A pessoa que tenta o suicídio ou que realmente consegue, não é porque ela queria acabar com a vida, que ela não queria mais viver. Eu vejo isso muito pela minha experiência. Naquele momento, talvez eu pensasse isso. Eu não quero mais essa vida, eu não quero mais viver, eu não vejo mais sentido em nada. Só que, na verdade, o que estava gritando dentro de mim era aquela dor que eu sentia, que era com ela que eu queria acabar. E a pessoa que tenta o suicídio, ela, na verdade, quer acabar com essa dor. Porque ela não consegue mais lidar com ela já não sabe mais o que fazer. E, infelizmente, na maioria dos casos, as pessoas nem chegam a ter assistência, porque elas não conseguem falar. Elas têm medo do julgamento. Eu vejo que o principal ponto que faz com que a pessoa não procure ajuda e fale, e talvez ela não fale com essas palavras, olha, eu quero acabar com a minha vida, mas ela vai dando sinais. Ela vai dizendo que ela já está cansada, que ela já não vê mais sentido, talvez, no trabalho ou nas coisas do dia a dia que ela vai fazendo. Muitas pessoas acabam se mutilando, se cortando, e às vezes esses são os sinais que a gente tem que prestar atenção. A pessoa já não faz mais o que ela costumava fazer, ela gostava de sair, por exemplo, ela para do nada e começa a ficar mais em casa, a se trancar mais nos lugares, né, para não ter contato com outras pessoas. Perceber esses sinais é muito importante, porque muitas vezes a pessoa não vai falar, ela não vai chegar do nada em você e vai falar, olha, eu simplesmente vou cometer o suicídio, eu não quero mais viver. É muito difícil alguém que chega nesse ponto e fala dessa forma. Eu mesmo pedi socorro, né, antes de começar a entender que eu precisava falar sobre isso, com a tentativa. Foi a maneira que eu consegui, naquele momento, de forma equivocada, claro, pedir socorro para as pessoas. Só que eu não precisava ter chegado nesse ponto.
né? Eu não precisava ter passado por tudo isso, porque não foi um processo fácil depois disso. Eu criei mais problemas do que eu já tinha, inclusive de saúde, né? Porque o emocional, o mental acaba afetando a parte física também. Então, ao invés disso, eu poderia ter falado para alguém, né? Eu poderia ter pedido ajuda para alguém. Só que eu vejo que é muito difícil, porque as pessoas têm muito medo do que os outros vão dizer. E ali você começa a perceber que as pessoas estão doentes realmente. As pessoas realmente precisam, mas elas não conseguem. E participando do Setembro Amarelo, eu vi muito isso. E eu até levantei esse questionamento nas rodas de conversa. Se você não quer acabar com a sua vida e sim com a sua dor, que foi a fala de muitas pessoas que eu conheci, por que você não fala, né? Por que você não pede ajuda? E tem pessoas ali dispostas e prontas para te acolher. Por que não falar? Muitas pessoas têm preconceito até de falar a palavra suicídio. Não pode falar. É algo que vai incentivar, é algo que vai levar outras pessoas a cometer. Mas na verdade não. É você falando que você leva a informação e que você leva à tona todas as questões que as pessoas estão ali mascarando, camuflando. Então falar até é uma frase da campanha, né? Falar é a solução. Porque realmente é. Se você não quer acabar com a sua vida e sim com a sua dor, então por que não falar sobre ela? Ao invés de tentar acabar com a sua vida. É muito mais fácil, né? É muito mais assertivo fazer dessa forma. Do que chegar no seu limite de novo, né? Chegar no seu ponto limite ali, onde você depois disso vai criar mais situações que você vai ter que resolver, que você vai ter que vivenciar. Muito bom. Vamos dar bom dia, boas-vindas aí. Pessoal que está chegando agora, depois volta lá no Reels, vai ficar, a gente vai compartilhar para assistir a entrevista desde o começo desse livro maravilhoso, Busque a Harmonia no Caos, tá? Bom dia, Luiz, Consciência Café entrou com a gente, Ediomar, Elisângela, a Fê, Isabel, a mãe, Cristina e o Renan. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com a honra de receber a Suelen, autora do livro, né? Minha mais nova amiga, tá, gente? Tenho orgulho de apresentar para vocês. E vamos lá, estamos aí chegando, né, no finalzinho da live. E aí vou trazer também uma citação que está lá já, né, quase nos últimos capítulos. Você fala assim: quando buscamos lidar com as situações com sabedoria e inteligência, cada experiência ruim se torna parte de um processo de crescimento. Encontramos a leveza de nossas decisões sábias e inteligentes. Você fala muito desde o começo desse processo das decisões sábias e inteligentes e do aprendizado com os nossos, né, com as oportunidades de tudo que acontece na nossa vida, principalmente dos desafios, né, que você coloca, das partes mais difíceis. Então, assim, para a gente ir finalizando essa parte online, daqui a pouco a gente, né, vai ter o debate presencial aqui, a pergunta que fica é como encontrar a harmonia no caos, né? Parafraseando ali as suas últimas linhas, né? Que o seu caos não seja maior que o propósito daquilo que você é capaz de transformar no mundo. Seja você a harmonia no caos, né? Então, assim, nos ensina isso, Su, né? Nesses últimos 6 minutos, como a gente encontrar, porque o seu livro fala disso, né? Buscar harmonia no caos. Mas, assim, como a gente ter essa harmonia no caos, como a gente enxergar, como a gente vivenciar, de fato, essa harmonia no meio desse mundo que, de fato, está caótico, né? O caos, ele se faz presente na nossa vida. Como que você pode ajudar a gente com isso? Eu acredito que você escolher ser a diferença já é o primeiro passo. Talvez você nem saiba como fazer isso. E eu falo isso porque eu também não sabia como. Eu só tinha vontade de viver de forma diferente, eu não tinha mais nada. Olhando assim, eu não tinha mais nada, né? Eu só tinha essa vontade. E aí, para eu buscar essa harmonia, e hoje eu tentar ser essa harmonia para as outras pessoas, foi o processo, né, que eu sempre falo no decorrer do livro. E eu vejo que para você começar é você se conhecer, né? Para você entender onde que você vai encontrar essa harmonia. Mas eu vejo em pequenas coisas do dia a dia. Eu sei que pela minha experiência de praticamente, não sei se posso dizer assim, mas ver a morte na minha frente, né? Eu comecei a valorizar mais a vida.
porque eu vi o que era estar numa posição bem mais abaixo, né? Bem mais difícil. E aí eu comecei a valorizar coisas pequenas no dia a dia. E eu comecei a perceber que são essas coisas que, na verdade, te dão força para vencer as coisas maiores. Então, você encontrar harmonia é justamente olhar para essas coisas, para as pequenas harmonias do dia a dia. Vou dar um exemplo bem simples. Nós tivemos uma semana de muita chuva, né? Tiveram muitos alagamentos, muitas pessoas ficaram desabrigadas. E hoje nós temos o sol, né? Hoje abriu um sol lindo, está calor de novo, né? Então, você olhar para isso, muitas pessoas passaram a semana inteira reclamando, por exemplo, porque chove, porque não abre o sol, porque não seca isso, porque não seca aquilo. E hoje saiu o sol. Será que alguém agradeceu ou reclamou porque, nossa, saiu o sol quente de novo, entendeu? Então, são essas coisas mínimas que fazem a gente mudar o nosso olhar e descobrir a harmonia. Falando assim, parece que é uma coisa tão boba, né? Tão pequena, só que vai fazendo a diferença, porque é começando nessas coisas mínimas que você vai fazendo isso com as coisas maiores. Você agradecer, por exemplo, por você ter acordado, por você ter vivido mais um dia, por você estar respirando, por você ter o que comer, por você ter o que vestir. Parece que são coisas tão assim, né? É papo de coach, é papo de autoajuda, é papo de, né? Não sei. Mas, na verdade, não. Isso realmente faz a gente viver de forma melhor. Então, essas pequenas harmonias eu coloco muito como os milagres invisíveis, que fazem a gente viver de forma diferente e ser essa harmonia. Porque a partir do momento que você começa a olhar para isso, você começa a viver isso também. Então, o nosso estado mental, a maneira como está aqui dentro, influencia como a gente vai viver ali fora. Então, você cuidar disso aqui é muito importante. Cuidar da maneira que você está olhando para o mundo, para as coisas que você passa, para as coisas que você vive. Olhar com mais carinho para você mesmo, né? Isso é muito importante. Olhar com mais carinho para a sua vida, por mais difícil que seja a sua história, a sua trajetória, mas ela te trouxe até aqui. E ela pode ajudar outras pessoas a descobrirem caminhos novos que vão ajudar elas a vencerem também. Então, olhar por essa perspectiva, não só pelo lado ruim, porque tudo tem um lado ruim, claro, mas tudo tem um lado bom também. Então, começar a mudar essa visão é muito importante para você encontrar essa harmonia. Você se conhecer ao ponto de você saber o que te faz mal, o que te faz bem, e começar a levar só as coisas boas para as pessoas, e ser essa harmonia realmente. Não permitir que o caos seja maior do que a harmonia que você pode ter no mundo. Eu acho que traduz um pouco mais essa última frase do livro. E para você continuar com tudo aquilo que você aprendeu de bom, é levar para as outras pessoas. É isso que faz a diferença, é isso que faz a mudança, é isso que faz a harmonia acontecer para mim e para todos também. Muito bom, né? Você falando disso, eu me lembrei, eu passei, tem 10 dias praticamente que eu passei a aprender a agradecer todos os dias o fato de eu conseguir andar, né? Então, assim, às vezes é pouquinha coisa, né? Eu já tinha ouvido uma vez um amigo falou assim, você consegue tomar banho sozinho todo dia? Né? E a gente não presta atenção, porque o negócio é tão natural e tão automático. Então, eu tive uma lesão no menisco, me acidentei e fiquei sem poder andar. Gente, é desesperador não poder andar, né? Então, assim, quantas pessoas no mundo hoje não conseguem andar? E a gente tem, né, consegue respirar sozinho. Nós passamos aí por uma crise da pandemia, do Covid. Quantas vezes a gente agradece de poder respirar sozinho, né? Ou de poder respirar todos os dias, né? Bem que você fala, parece que é uma frase só de autoajuda, mas não, são frases de sobrevivência, né? Porque fazem a diferença de fato na nossa vida aí, esses pequenos milagres de vida que você fala, né? Ou essa visão diferenciada de conseguir de fato enxergar a harmonia em tudo aquilo que nos cerca, né? Toda a nossa manifestação. Su, não tenho como te agradecer, né? Então, assim, obrigada é muito pouco, uma gratidão imensa. O pessoal está agradecendo aqui, ó, a Vitória, o Vini, bom dia, que chegou agora, a outra Sueli, o Sérgio. Então, assim, muita gente conseguindo participar, o pessoal chega nos horários diferentes, mas depois eles voltam para assistir, essa é a parte boa, né, que fica aqui gravado.
Então, Su, para a gente finalizar, o último minuto, as suas palavras finais, né? E para mim fica só a gratidão do seu livro, da sua vida e de você estar aqui comigo compartilhando sua história. Obrigada. Queria agradecer muito também a todos que participaram, viram, vão ver depois, no geral. Eu não consegui acompanhar tudo, porque eu estava prestando atenção em você e eu não consegui acompanhar as duas coisas. Mas eu agradeço muito a todas as pessoas que entraram, que ainda vão ver. Eu espero que, de alguma forma, nem que seja alguma palavrinha mínima, que isso possa ajudar quem esteja ouvindo, que possa levar essa harmonia para essas pessoas e que elas continuem levando para outras também. Eu acho que nem eu falei no início, você receber é muito bom, mas quando você dá, a sua vida expande de uma forma assim, extraordinária. E eu acredito muito nisso e eu posso dizer com toda certeza que é isso que tem dado sentido para toda essa minha caminhada e trajetória. Então, se fosse deixar algo para as pessoas, seria isso. Comece a se doar mais, mas comece por você primeiro, né? Se doa mais para você, se olha com mais carinho para você, comece a entender a maneira que você vive, que você funciona, e comece a buscar realmente se conhecer. E assim você vai abrir caminhos para você levar isso para as outras pessoas. Porque não é possível a gente dar o que a gente não tem também, né? A gente tem que cuidar da gente primeiro para depois levar para as outras pessoas. E é isso que faz toda a diferença na nossa vida, é isso que se conecta ao nosso propósito, é assim que a gente descobre ele, na verdade, cada um com o seu. Então, eu quero agradecer muito por essa oportunidade de trazer a harmonia aqui novamente. Eu agradeço muito por tudo que eu tenho vivido, por tudo que eu tenho passado. E isso prova, mais uma vez, se confirma de que nada é por acaso. Se não fosse tudo que eu passei, se não fosse tudo que eu vivi, eu não poderia estar aqui falando, nem teria escrito o livro, nem teria vivido tudo que eu vivi nesses últimos meses. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada, Renata, pela oportunidade. Daqui a pouco tem o nosso encontro presencial também, todos que estão convidados a participar. E eu fico à disposição para quem quiser conversar, para quem quiser me mandar uma mensagem também. Eu estou totalmente disposta a ajudar da maneira que eu puder. Muito bom, Su. Obrigada. Eu vou querer um autógrafo no meu livro, Com tá? certeza. Tá fora de forma, a gente já falou. Entre em contato comigo, com a sua, com o pessoal de Consciência Café, que a gente faz esse livro chegar nas mãos de vocês, tá? Vale muito a pena ler, é uma história de vida impactante que realmente vai trazer alguma coisa para ajudar a mudar e melhorar a nossa vida. Beijo grande a todos, um excelente final de domingo, uma semana maravilhosa. A gente se encontra na live do livro domingo que vem. Um abraço, pessoal. Tchau.